Há 66 milhões de anos, os dinossauros não tinham um programa espacial. Eles não tinham telescópios, nem engenheiros, nem planos. Quando o céu começou a queimar, eles só puderam olhar para cima e esperar o fim. A história da vida na Terra é uma sequência de acasos cósmicos, uma longa e frágil existência à mercê de rochas gigantescas viajando no escuro. Mas e se eu te dissesse que esse tempo acabou? Que pela primeira vez, em 4,5 bilhões de anos, uma espécie neste planeta decidiu que não será mais uma vítima passiva. Nós decidimos reescrever as regras do jogo cósmico. Este não é um roteiro de ficção científica. Este é o manual de como a humanidade, hoje, se defende de um apocalipse. E tudo começa com uma pergunta simples: como encontrar uma bala invisível no meio da noite? Imagine o sistema solar não como um relógio perfeito, mas como um campo de tiro caótico e escuro. Todos os dias, a Terra desvia de milhares de balas do tamanho de grãos de areia, que viram estrelas cadentes. Mas há outras, do tamanho de estádios, de cidades inteiras. Elas são escuras como carvão e se movem a velocidades que nossa mente mal consegue processar. Encontrá-las é como tentar localizar uma bola de boliche preta a milhares de quilômetros, com uma lanterna fraca. É por isso que temos olhos robóticos, telescópios que escaneiam o céu noite após noite, tirando fotos do mesmo pedaço de escuridão. Eles não procuram pelo asteroide em si. Eles procuram por um ponto de luz minúsculo que se moveu entre uma foto e outra. Um ponto que não deveria estar ali. É o primeiro sinal, o alarme silencioso de que algo está vindo em nossa direção. Uma vez que o ponto é encontrado, o relógio começa a correr. Cientistas em lugares como o Centro de Estudos de Objetos Próximos à Terra, da NASA, fazem o que parece mágica. Eles calculam a dança futura daquela rocha. Usando a gravidade de todos os planetas, eles projetam sua órbita por décadas, séculos. O que eles procuram é um ponto minúsculo no futuro, uma fechadura gravitacional. Pense nisso como uma janela invisível no espaço, perto da Terra. Se o asteroide passar por essa janela, a gravidade do nosso planeta o puxará de uma forma muito específica, garantindo que, na próxima volta, a colisão seja inevitável. A maioria dos asteroides passa longe, mas quando os cálculos mostram uma trajetória que cruza essa fechadura, o alarme soa de verdade, e a pergunta muda de onde está para como tiramos de lá. A resposta pela primeira vez foi testada de verdade e começou com o nome de dardo. Como você muda a rota de algo que pesa 500 mil de toneladas e viaja 20 vezes mais rápido que uma bala de rifle? A intuição grita, com uma explosão gigante. Mas a ciência é mais elegante. A resposta foi a missão DART da NASA. E a estratégia não foi um soco, foi um empurrãozinho de altíssima precisão. É o método do impactor cinético. Pense em uma bola de bilhar rolando lentamente sobre uma mesa imensa. Se você der um peteleco nela, a mudança de direção parece minúscula. Mas ao longo de toda a extensão da mesa, essa pequena alteração fará com que ela erre a caçapa por metros. A DART foi esse peteleco, uma sonda do tamanho de uma geladeira, viajando por 10 meses para colidir com Dimorphos, uma lua asteroide de 160 metros, a 11 milhões de quilômetros de nós. O objetivo não era destruí-la, mas apenas dar esse empurrão, um esbarrão cósmico para mudar sua velocidade em uma fração de milímetro por segundo. Parecia pouco, mas o resultado surpreendeu a todos. No dia 26 de setembro de 2022, a humanidade prendeu a respiração. As últimas imagens da DART mostraram a superfície rochosa de Dimorphos chegando cada vez mais perto. Até que o sinal se foi, o impacto foi um sucesso. Mas o quão bem ele funcionou? Os cientistas esperavam mudar a órbita da pequena Lua
em cerca de 7 minutos. A resposta real foi de 32 minutos. 4 vezes mais eficaz. Por quê? Porque a DART não apenas empurrou o asteroide. O impacto criou uma explosão de rocha e poeira, chamada ejecta, que foi lançada para o espaço na direção oposta. Pense em jogar uma bola de canhão em um carrinho de areia. O carrinho se move com o impacto, claro. Mas a areia que voa para trás age como a propulsão de um foguete, dando um empurrão extra e muito mais potente. A DART provou que o peteleco cósmico funciona, e funciona muito bem. Mas e se o asteroide não for uma rocha sólida? E se ele for só um amontoado de entulho? O sucesso da DART foi imenso, mas revelou uma nova preocupação. Muitos asteroides não são rochas sólidas. São amontoados de entulho, pilhas de pedras, poeira e gelo unidas frouxamente pela gravidade. Dar um soco em algo assim é arriscado. Você pode atravessá-lo sem mudar muito sua rota. Ou pior, quebrá-lo em vários pedaços, transformando uma única bala de canhão em um tiro de espingarda. Para um alvo tão delicado, precisamos de uma abordagem mais sutil. Uma força que possa mover o asteroide inteiro, sem nunca encostar nele. Parece impossível, mas é a força mais fundamental do universo. A gravidade. É o conceito do trator de gravidade. A ideia é genial em sua simplicidade. Em vez de colidir, enviamos uma nave pesada para voar ao lado do asteroide por um longo, longo tempo. A nave do trator de gravidade não precisa ser gigantesca. Mesmo uma sonda de algumas toneladas tem sua própria, minúscula atração gravitacional. É uma força absurdamente fraca, mas no vácuo do espaço, sem atrito, ela age. A nave se posiciona e simplesmente paira perto do asteroide. Dia após dia, mês após mês, sua microgravidade puxa o asteroide, como um fio de seda invisível e incrivelmente forte. O asteroide lentamente começa a ser rebocado para fora de sua rota original. É o método mais limpo e seguro que conhecemos, perfeito para amontoados de entulho. Mas ele tem um calcanhar de Aquiles. Ele precisa de tempo. Anos, talvez décadas, para fazer efeito. E se não tivermos tempo? Se precisarmos de um empurrão mais forte que um peteleco, mas mais controlado que um soco? Para isso, olhamos para a luz. E se pudéssemos transformar um asteroide em seu próprio motor de foguete? A ideia parece saída da mais pura ficção científica, mas a física é sólida. O conceito se chama ablação a laser. Imagine um exército de pequenos satélites em órbita, todos focando seus feixes de laser em um único ponto na superfície do asteroide. A rocha naquele ponto não derrete. Ela é instantaneamente vaporizada, transformada em um jato de gás superaquecido que escapa para o espaço. E pela terceira lei de Newton, para toda ação, há uma reação igual e oposta. Esse jato de gás funciona como um motor. Ele empurra o asteroide na direção contrária. Nós da Terra estaríamos efetivamente pilotando o asteroide remotamente, usando a luz para criar um propulsor com o próprio material da rocha. É um método ajustável, potente e rápido. Mas, assim como o trator de gravidade e o impacto cinético, ele funciona melhor em alvos de tamanho médio. E quando o relógio está quase zerando, e o que vem em nossa direção não é uma rocha, mas uma montanha, só resta uma opção na mesa, a mais poderosa e a mais assustadora de todas: a opção nuclear. Só de ouvir, a mente vai para filmes de desastre com heróis sacrificando tudo. Mas a realidade científica é, de novo, mais inteligente. O plano não é pulverizar o asteroide. Isso seria o pior erro possível, criando uma nuvem de fragmentos radioativos que ainda atingiriam a Terra. A estratégia se chama detonação à distância, standoff detonation. A ogiva nuclear é detonada não no asteroide, mas a uma distância segura dele. A explosão libera uma onda de nêutrons e raio-x que inunda um lado da rocha.
Essa energia superaquece a superfície instantaneamente, vaporizando toneladas de material. Esse jato de rocha vaporizada cria um empuxo colossal, um verdadeiro motor de foguete improvisado que empurra a montanha para longe. É a nossa ferramenta mais poderosa, a única capaz de desviar um exterminador de planetas um pouco tempo de aviso. Mas é o nosso último recurso, a prova definitiva de que temos o poder dos deuses e a responsabilidade que vem com ele. Impactores cinéticos, trapores de gravidade, ablação a laser, a opção nuclear. Este não é um arsenal de guerra. É um kit de ferramentas de sobrevivência, a primeira caixa de ferramentas planetárias da história. Cada método, uma prova de que a mesma inteligência que nos permitiu decifrar as leis do cosmos, agora nos permite negociar nosso lugar nele. Por bilhões de anos, a vida neste pálido ponto azul floresceu e foi extinta por capricho do universo. Os dinossauros não tiveram escolha. Nós temos. E essa escolha nos transforma de meros habitantes em guardiões. A vigilância nunca pode parar. Talvez a maior ameaça não seja um asteroide previsível, mas um cometa vindo das profundezas escuras do sistema solar, nos dando apenas meses de aviso. Mas isso, meu amigo, é uma história para outro dia. O importante é que hoje, pela primeira vez, não precisamos apenas olhar para cima e esperar. Nós podemos olhar para cima e agir.